Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você ficar por dentro, receber as notícias, tá tudo aí na palma da sua mão e o melhor de tudo que é de graça, né? O link está na descrição desse vídeo, você vai na descrição, tem lá o link, você faz o download através desse link e tem aí o OneFootball na palma da sua mão. Tem uma aba no aplicativo que é a aba de explorar, onde você pode pesquisar sobre um atleta ou sobre uma equipe individualmente. Então é muito bacana ali pra gente saber alguns números e tal, essa aba de explorar sobre um atleta ou sobre um time que você preferir. Beleza? Então o link tá aqui na descrição desse vídeo, OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Pessoal, o Flamengo vai ali começando, né, a sua temporada 2023 e vai fazendo as suas contratações, as suas renovações. E agora a contratação é do goleiro Agustín Rossi, né? O Flamengo vai assinar, a papelada já tá tudo pronto. Tudo pronto, e a previsão é que hoje, na segunda-feira, o Rossi, junto com seus representantes, com os dirigentes do Flamengo, tenha o seu contrato assinado, então seja jogador do Flamengo. Ah, William, então o Rossi já estreia quando, né? Já chega? Não. A princípio, o Rossi só poderia, né, estrear com a camisa do Flamengo na metade do ano, né, quando o seu contrato com o Boca Juniors encerra. Então, o Boca Juniors não iria liberar o atleta, né, e o Flamengo teria, na metade do ano, o Flamengo então já teria esse contrato assinado para junho, assim, quando ele puder estrear. Mas tem até a página 2? Sim, até a página 2, porque, ó, depende tudo disso aqui, né, futebol. A gente tá falando de futebol, né, então é isso aqui. Dependendo do que o Flamengo venha a negociar ali com o Boca Juniors, que não vai facilitar, porque tem uma relação desgastada com o agente do goleiro Rossi. Inclusive, a gente já trouxe, né, alguns bastidores que falamos, né, sobre essa questão do goleiro, com seu agente, né, com seu empresário, com parte da diretoria do Boca Juniors. Rolou alguns ruídos durante todo esse processo de fim de contrato do Rossi, que é uma figura, né, para quem não sabe, o Flamengo está contratando o goleiro titular do Boca Juniors e uma figura desse time do Boca Juniors, um dos ídolos do atual equipe do Boca Juniors. Não é qualquer jogador que está vindo para o Flamengo, que está assinando esse contrato. Então, com isso, eles vão dificultar. Mas é até a página 2, porque a gente sabe, né, no mundo do futebol, então tudo é possível o Flamengo tentar essa negociação. Ah, o Flamengo deve tentar? O que você acha sobre isso? É importante o jogador chegar o quanto antes? Sim, para se ambientar, para climatizar ali junto com o elenco. É um outro futebol, com outro calendário. É importante, mas dentro de um roteiro natural. O início agora seria estadual, as Supercopas, seria, né, bacana já tê-lo, para que gradativamente ele vá se ambientando com os companheiros, já com o técnico seria muito importante. Agora, se não puder o fim do mundo, não é, mas seria óbvio que seria muito importante tê-lo dependendo desse valor. Então o Flamengo fecha ali, né, no gol com Santos e com Rossi. Possivelmente, durante o ano, nós vamos observar, ler os comentários de vocês, torcedores, falando assim: pô, William, o Rossi é melhor e eu já prefiro o Santos. Verdade é que eles são muito semelhantes, tá? A gente tá falando de dois goleiros que estão praticamente ali, eles brigam de fato, são muito semelhantes, a forma é muito parecida, é pau a pau. Então, eu prefiro o Rossi, eu prefiro o Santos, isso vai fazer parte da rotina na arquibancada do torcedor do Flamengo, porque de fato eles são muito semelhantes. E aí, então, definido os gols. E aí sempre, os goleiros, e aí sempre pergunta, né? Mais contratação, o que falta, né? Pois bem, galera, eu acho o seguinte. A gente ainda não viu o time do Vitor Pereira em campo, então a gente vai estar elaborando a nossa análise, a nossa interpretação sobre o elenco do Flamengo, sobre trabalhos anteriores, sobre mais individualmente sobre alguns jogadores do que propriamente, né, sobre a ideia do Vitor Pereira. Por que eu falo isso? Isso tem muita influência sobre o centroavante, a gente vai chegar lá. Mas antes de falar sobre os meias, na minha opinião, independentemente se virá Vitor Pereira, se é Pepe Guardiola, se é Celso Rotti, não importa qual técnico, eu vejo uma carência no Flamengo no momento de substituir o Arrascaeta. Quando o Flamengo precisa que tenha um substituto para o Arrascaeta, isso já há muito tempo, eu vejo o Flamengo com dificuldades. Primeiro, dificuldades de você substituir um cara que é muito acima da curva. Não me iludo de que o Flamengo vai conseguir alguém de um nível semelhante ao do Arrascaeta, não vai, porque se tiver alguém do nível semelhante com o Arrascaeta, esse cara vai jogar junto com o Arrascaeta, esse cara não vai estar sentado no banco, porque é um nível muito alto.
né? O Arrascaeta é um belíssimo de um meia, é um jogador muito diferenciado, vimos até inclusive na Copa do Mundo, né? O técnico da seleção do Uruguai tinha uma certa resistência de colocá-lo, mas quando o colocou e aí recuou o Valverde, a gente viu o quanto ele foi determinante pro Uruguai no período que estava em campo. Assim, a gente tá falando de um jogador muito fora da curva. Se o Flamengo conseguir um jogador do nível dele, nossa, vai jogar junto. Problema do técnico de conseguir arrumar. Agora, mesmo se for abaixo, e é natural por ser um reserva, né? Eu acho muito importante, né? O pessoal fala muito também do Everton ser o substituto do Arrascaeta. Não concordo. Eu acho que são características de jogadores diferentes. Eu acho que o Everton é um jogador que, ao longo de toda a sua carreira, ficou muito mais confortável jogando mais pelo lado direito, e agora, recentemente, com o Dorival Júnior, ele trabalhando nos três, como um desses três meio-campistas, né, um dos três volantes, se assim você quiser, mas também mais pelo lado direito, apesar de ser do interior, né, do interior do lado direito, não é aquilo que a gente imagina, né, aquele ponta de lança, né, aquele camisa 10 que a gente imagina que é o Arrascaeta. Com o Vitor Pereira, a gente não sabe se o Arrascaeta vai fazer esse trabalho mais de lateral para dentro, né, fazendo esse facão. A gente não sabe como é que vai ser a movimentação, mas quando a gente fala desse cérebro, desse camisa 10, no Uruguai, na Argentina, se fala do tal do enganche, não importa. Esta posição o Flamengo tem a carência, o Flamengo não tem um jogador, então eu acho que seria bacana se pudesse. Sobre Pedro e Gabigol, né, a galera mais da frente, contratar um centroavante, perfeito. Se fosse o Flamengo do Dorival Júnior, onde utilizava os dois, né, mais à frente, e aí quando precisa tirá-lo, aí entra Mateusão ou afins, é óbvio que precisaria de um centroavante, né? Aqui não é nenhum luxo, seria uma necessidade, né? Pô, não tem um centroavante ali, Saul Pedro, um homem com essa característica. Pois bem, com o trabalho do Vitor Pereira, a gente não sabe como é que ele vai utilizar, talvez seja um ou outro, talvez a gente não sabe como é que vai ser. Seria muito bom, seria ótimo com, né, várias opções, mas não vejo tão emergencial. O Vitor Pereira já sabe, a gente ainda não tem como saber, porque ele sabe como vai planejar o Flamengo na cabeça dele. Por quê? Se ele utilizar um ou outro, ou se vai ser um determinado momento, né? Talvez já não use o Pedro, vai ser o Gabigol como esse falso centroavante, para ele ter mais preenchimento do meio, para ele ter o jogo pelos lados, e aí quando ele precisa, ele bota também o Pedro junto com o Gabigol. Aí beleza. Ou é o Pedro para ser o homem de referência, e quando ele quer mudar, ele bota o Gabigol, beleza. Aí você não tem a necessidade de um outro. Agora, se for os dois também, como era com o Dorival, aí precisaria de mais um para não precisar de Mateusão e afins. Mas na minha interpretação, além de o pessoal fala também, né, de um lateral direito, porque não sabe como vai ser a avaliação acerca do futebol do Mateuzinho, beleza e tal. Mas na minha opinião, assim, fica aquele do reserva do Arrascaeta, né? Já que agora tem um goleiro, porque o goleiro também era muito importante, porque não seria o Hugo, né? O Hugo, né, que a gente sabe, né, de todas as dificuldades e tal. Então, tendo o Rossi, tendo o Santos, que eu acho que são goleiros até equivalentes, que são goleiros importantes na construção do Vitor Pereira, que a gente já falou sobre o jogo com os pés, mas não é tão determinante assim. Vale lembrar que a função do jogo com os pés para o Vitor Pereira é para um desafogo. Então ele vai precisar fazer aquele balanço natural. Nada também muito, né, rebuscado para o goleiro fazer com os pés. É um jogo mais de balanço e mais de desafogo, beleza? Então, nesta segunda-feira, possivelmente na segunda-feira hoje, o Rossi terá o seu contrato então assinado com o Flamengo, e aí vai começar então o convencimento do Flamengo com o Boca Juniors para liberá-lo o mais rápido possível. Beleza? Deixa a sua curtida, deixa o seu like, a gente se vê. Um forte abraço a todos vocês, valeu, tchau, tchau.